Rádio São João del Rei apresentou Jornal da Itatiaia, primeira edição. Sicredi, a hora certa, 8 horas. Sonhando com uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Sem taxa de adesão e alto índice de contemplação. Simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Rádio São João, Rádio São João, a rádio do coração. Rádio São João, Rádio São João, a rádio do coração. No ar, Fala São João, uma mesa de debates que discute o dia a dia da cidade e da região. Oferecimento, Clínica Inova Oftalmológica. Precisa operar de catarata? Venha realizar sua cirurgia na Inova Oftalmológica, o seu hospital de olhos em São João del Rei. As cirurgias podem ser realizadas por diversos convênios ou particular. Inova Oftalmológica, Hospital de Olhos. Recupere o prazer de enxergar a vida. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento. Praça Embaixador Gastão da Cunha, número 43, Largo do Rosário. Telefone 32-33-23-94-25 e WhatsApp 98408-7070. Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio São João del Rei. Agora são exatamente 8 horas e 2 minutos, 8 e 2, hoje sexta-feira, 12 de junho, dia dos namorados e véspera de Santo Antônio, que alguns, não sei porquê, mas dizem que é santo casamenteiro, né? Os estudiosos dizem, não entendi nada, por que chama Santo Antônio de casamenteiro, mas enfim, a piedade popular o considera santo casamenteiro. Então, dia dos namorados hoje e dia do santo casamenteiro amanhã, dia 3 de junho. Eu sou o Fábio da Silva e começa agora mais um programa Fala São João. Hoje, então, dia dos namorados e dia internacional do combate ao trabalho infantil. A Igreja Católica celebra o Beato Francisco Kese e 4 companheiros mártires. Previsão do tempo, muito frio, isso eu já posso dizer para você que está na pele, né? Não precisa ser especialista para dizer que está fazendo muito frio. A temperatura hoje fica entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Aqui comigo trabalham nos estúdios da Rádio São João del Rei, na nossa central técnica, o Amado Rodrigues. A produção e edição do programa é da Larissa Moreira. A transmissão é do César Palumbo, redes sociais, Daiane Souza e direção geral, doutora Juliane Menezes. O Dia dos Namorados costuma ser um dia de reflexão sobre o amor e os relacionamentos. Ao longo dos anos, a forma como as pessoas se relacionam passou por mudanças significativas. E para conversar conosco sobre esse tema aqui no programa, hoje estamos recebendo o psicanalista Dr. João Batista, que vai falar para nós sobre o Dia dos Namorados. E você, como vai celebrar esse dia? Sozinho ou com alguém do seu lado? Diz que às vezes é melhor sozinho do que mal acompanhado, nem olha que tem muitos casos que é assim, mas quem sou eu para julgar alguma coisa? Bom, mas é você que pode participar com a gente aqui. O que você acha da data? Quer fazer uma pergunta para o Dr. João Batista? Quer fazer o seu comentário, deixar a sua opinião? Você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 99938-8830. Nosso telefone ainda não está recebendo ligações, né? Nós estamos com problemas técnicos esses dias. Os técnicos já foram acionados para resolver o problema, mas ainda não resolveram. Então, no 3371-7777 não é possível falar ao vivo, mas no WhatsApp você pode enviar uma mensagem de texto ou de áudio e a gente vai levar no ar para você.
Doutor João Batista, bom dia, obrigado pela presença aqui no programa, neste dia muito especial para alguns e não tão para outros, né? O dia dos namorados. Sim, só aqueles que estão enamorados. Só os que estão enamorados. Bom dia para você, Fábio, bom dia ao Amado e ao César, bom dia a Daiane, a Larissa, bom dia minha querida amiga Juliane, bom dia aos ouvintes da Rádio São João. Bom, é interessante esses dias, essas datas, né? Tem tantas datas, dia das mães, dia das mulheres, dia dos pais e também dia dos namorados. Como é que o senhor vê essa data? Qual reflexão que o senhor faz sobre ela? Claro, de forma geral, que depois nós vamos tecendo detalhes. Eu penso assim, que a gente deveria deixar de lado um pouco esse lado comercial, né? Esse lado mais comercial do dia dos namorados, para refletir um pouco sobre os nossos relacionamentos. Para refletir um pouco sobre o que é estar namorado, o que significa o namoro e como é que as pessoas estão lidando com isso nos dias de hoje. Penso assim, Fábio, que quem está namorando, quem está no encontro amoroso, está dentro de um encontro amoroso, deve aprender a dar muito valor a isso. Primeiro que não é fácil chegar lá, é difícil, depois é construir essa relação. Então quem está namorando deve lembrar sempre do tamanho do valor que isso tem na vida das pessoas, né? Então, dar valor à relação, respeitar a relação, respeitar o lado sagrado da relação, eu acho importante que as pessoas tenham consciência, sabe? Construir relacionamentos é difícil, é complexo, né? Muito complexo. E eu falo muito no consultório para os jovens, o pessoal mais jovem, assim, ó, tem que namorar, gente, tem que namorar. Tem que namorar por quê? Porque se você não namorar, você não vai aprender a namorar. Entendeu? Se você não namorar, você não vai aprender o que é o amor. Você não vai aprender. Então, quando você é pré-adolescente, ali aqueles namoricos de 1 mês, 2 meses, parecem enormes, né? Parece um namorão, né? De 2 meses, né? Um namoro grande, né? Estou vendo ali os jovens da praça ali, ó, a garotada ali, ó. Então, assim, é isso que dá. Então é importante namorar por quê? Porque quando você namora e não ficar, né? Você tá no ficar é complexo, né? Mas namorar por quê? Porque namorando você aprende a respeitar o outro, a outra pessoa, começa a assimilar os valores que a outra pessoa emana para você. Você começa a criar vínculo, aprende a criar vínculo. Mesmo que você termine o namoro rápido, você começa outro que fica mais longo, outro mais longo, outro mais longo, e você aprende as nuances do que é relacionar. Não é? O tempo do outro, o respeito à família, o respeito aos valores da família, a questão da sexualidade. Então, como nós psicólogos trabalhamos com a ideia do desenvolvimento pleno da personalidade, então o lado intelectivo, racional, cognitivo da personalidade pode se desenvolver, mas se não desenvolver a parte emocional, você fica muito bom na parte intelectiva, mas muito imaturo emocionalmente, não é? Muito imaturo, muito inexperiente emocionalmente. Então é importante que as duas partes da personalidade se desenvolvam de forma igual. A parte cognitiva, intelectiva e a parte emocional, a parte amorosa, a parte dos sentimentos que envolve a sexualidade. Porque para nós a personalidade ela é psicossexual, o desenvolvimento é psicossexual, a maturidade, o amadurecimento, ele é psíquico e tem que ver também a parte da sexualidade. Ah, João, mas você está dizendo que as pessoas vão namorar cedo para transar? Não necessariamente não. Não necessariamente. Eu vejo vários meninos que namoram e não necessariamente envolve intimidade. Mas a parte emocional, sim. O carinho, o respeito, respeitar os horários, respeitar a dignidade da outra pessoa, aprender o que é a própria dignidade, compreender o que é amor próprio, o que é amor do outro, o que é o dom de amar, o que é o dom de ser amado. Então tudo isso aprende-se namorando, não é evitando os enlaces amorosos. Agora, doutor João Batista, aqui nós vemos até na introdução que os relacionamentos eles têm mudado ao longo dos anos. Certo. Como assim? Veja bem, Fábio, se nós formos pegar a história da humanidade e a história da sexualidade, a história dos relacionamentos amorosos, o que nós temos então? Temos o mais primitivo, o mais arcaico de tudo, é o que nós chamamos de poligamia. A sexualidade humana, ela é aberta. É uma coisa que é difícil explicar para as pessoas, mas a nossa sexualidade é aberta. Ou seja, ela não é como a dos animais, que é fechada nos instintos. Os animais transam na época certa, em épocas determinadas. Eles fazem sexo em épocas determinadas.
O ser humano não. A nossa sexualidade ela é aberta. Então, no princípio, nós chamamos de poligamia. A coisa é um pouco mais aberta. O Botamego me pergunta assim, quando é que começou essa história de monogamia, então? A monogamia, gente, ela não começou de um momento para o outro, não. Ela começou em vários momentos e por várias razões. Mas a poligamia, quero lembrar vocês assim, no tempo da poligamia, aparentemente seria mais livre, né? Todo mundo mais livre a sexualidade. Mas não é bem assim, porque no tempo da poligamia existia muito mais poliginia do que poliandria. Ou seja, existia mais um homem com várias mulheres do que uma mulher com vários homens. O que quer dizer é o seguinte, que, na verdade, no tempo da poligamia, paradoxalmente, menos homens passavam seus genes, menos homens transmitiam seus genes. E a monogamia, ela veio por vários fatores. Um fator que as pesquisas mostram do ponto de vista biológico foi há cerca de 20 mil anos, quando se deu conta de que se os casais fechassem a relação, teria mais do lado masculino, transmitiriam mais genes para frente. Então, isso ajudou muito na transmissão, na variedade genética do ser humano. Isso foi muito importante. A monogamia é muito importante. Paradoxalmente, tem mais transmissão de genes pela monogamia do que na poligamia. Então, acaba que a monogamia se transformou na referência básica nossa, né, de relacionamentos. Mas hoje, né, o tal do amor líquido, do Zygmunt Bauman, o momento atual, as mudanças, fala-se muito agora em agamia. Agamia são relacionamentos fluidos, básicos, que não envolvem compromisso, sobretudo não envolvem a ideia de casamento, mas as pessoas querem relacionar. Então elas relacionam na agamia. Elas têm um compromisso, voltado muito mais para o prazer, muito mais voltada para o curtir a relação. Na monogamia, gente, está implícito o compromisso. A relação está fechada, há um compromisso de desenvolver a relação, perspectiva de casamento e assim por diante. A poligamia está a serviço da preservação da espécie. A poligamia está a serviço da preservação da espécie. A monogamia está a serviço do contrato social, do que é determinado socialmente. A monogamia ela vem através de mudanças biológicas, mas também vem através de mudanças sociais. Não é? O casamento religioso era da igreja até o século XVIII. Na passagem do XVIII para o XIX veio o casamento civil, depois da Revolução Francesa, veio o casamento civil. E agora as relações podem ser dessas várias formas, como eu estou falando, sejam elas heteroafetivas ou homoafetivas, né? Então, essa é a variedade que está nesse momento atual, sabe? Tem muitas bolhas, né? Muitas variações desses termos aí. Por exemplo, assim, a poligamia é uma relação da pessoa com várias outras pessoas? Não necessariamente. Esse poli aí pode ser só duas. Eu vejo vários trisais agora, né? Muitos trisais. Não é casais, são trisais. São três pessoas que namoram, vivem, relacionam em acordo e tal. Claro que isso vai ter uma dinâmica muito própria, né? Vai ter nuances muito próprias, vicissitudes muito próprias, né? Mas existem, né? Agora são exatamente 8 horas e 14 minutos, 8 e 14. Você está ouvindo o programa Fala São João. Economia de verdade, só esse não faz pra você. Pernil traseiro suíno sem osso resfriado, quilo 12,99. Alcatra bovina resfriada, quilo 39,99. Coca-Cola 3 litros, 11,99. Tá barato. Brahma latão com 12, 45 e 48. Unidade 3,79. Pão de forma esquinão tradicional 400 gramas, 3,99. Café União 500 gramas, 19,99. Confira essas e mais de 100 ofertas imbatíveis. Agora, a Inova Oftalmológica está em novo endereço. Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, médico oftalmologista. Uma clínica de olhos completa.
completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos, avaliação e acompanhamento de glaucoma, tratamento das doenças da retina, adaptação de lentes de contato, acompanhamento e tratamento de doenças da córnea, cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32 3323 9425 e WhatsApp 98408 7070. Inova. Recupere o prazer de enxergar a vida. Você merece a melhor e mais rápida internet o tempo todo. Com Conecta você tem ultra velocidade, Wi-Fi que funciona na casa toda e suporte 24 horas por dia. Assine agora e aproveite 650 mega por apenas R$ 99,00. Roteador Wi-Fi 6 com tecnologia Mesh incluso, além de instalação grátis. Ainda não tem? Venha agora para melhor. Ligue 0800 030 4000. Conecta o tempo todo. O esporte em nossa terra nunca esteve tão forte. O São João del Rei Esporte Clube agora é a elite do Mineiro Sub-15, 17 e 20. E a revolução continua com 9 novos núcleos em 2026. Um trabalho gigante no São Sebastião, Corinthians do Rio das Mortes, Guarani, Nacional da Colônia, Vila Nova do Canela, Figueirense, Social e Siderúrgica em Matozinhos, além do núcleo de vôlei no Bonfim. São João del Rei Esporte Clube, formando atletas e honrando nossa história, o time da nossa gente. No Restaurante Bom Jesus, diariamente você degusta o mais delicioso almoço, com o menu mais variado da cidade. E de quinta a domingo, com aquele churrasco especial e saboroso. E durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo, o Restaurante Bom Jesus vai ser a sua arquibancada, para você torcer para a Seleção Canarinho. Vai rolar bolão grátis, valendo chopp e porção, sempre a partir das 5 da tarde. Transmissão num super telão. E na estreia do Brasil, no dia 13, tem música ao vivo antes da partida. Restaurante Bom Jesus, 7 de setembro, Matozinhos. Laboratório Orestes Braga. Se você procura atendimento de qualidade, equipe formada por profissionais capacitados em sintonia com métodos e diagnósticos atuais, o Laboratório Orestes Braga oferece serviços certificados pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade, categoria Diamante da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, convênios do IPSENG, Polícia Militar, Fusex, Unimed e outros. Laboratório Orestes Braga, o seu laboratório. Avenida Andrade Reis, ao lado da Santa Casa, 33718546. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são 8 horas e 18 minutos, 8 e 18. Doutor João Batista, há uma diferença nos relacionamentos de hoje com os relacionamentos do passado? Vamos colocar aí de 20, 30 anos atrás? Muita diferença. Primeiro que há 20, 30 anos atrás, a referência era sempre, primeiro, a monogamia, certo? E as relações eram muito voltadas para compromissos, seja homoafetivos ou heteroafetivos. Mas era muito ligado a compromisso, a construir compromisso, a construir cumplicidade, né? A construir mais cumplicidade. E o namoro era visto como preparação para o casamento. Ninguém lembra disso mais, né? Ninguém lembra mais disso, né? No tempo que o casamento era preparação. O namoro era preparação para o casamento, verdade, né? Tinha o noivado. Tinha noivado, fase, né? Tudo era uma cerimônia, né? Tudo era cerimônia. Isso mudou muito, As pessoas estão muito mais livres, muito mais soltas, muito mais líquidas, né? Como diz o Balmer, né? Muito mais líquidas. As relações estão muito mais fluidas, né? Qualquer coisa solta, né? Solta, vamos para frente, né? Para frente. Mas eu ainda acho assim, Fábio, que o centro das coisas ainda é o padrão tradicional. Entendeu? Para a maioria da população, para a maioria das pessoas, ainda prevalece ainda a monogamia como centro do investimento amoroso, a preparação para o casamento, para o relacionamento, ainda que tenha todos os problemas do casamento, problemas de casar e tudo, mas ainda prevalece o padrão mais tradicional. Volto a dizer, em relações heteroafetivas ou relações homoafetivas, né? Ainda prevalece o padrão mais antigo ainda. É claro que essas novidades, essas bolhas vão surgindo, né?
agamia, poliamor. O senhor também poliamor também, né? Eu fico imaginando, o que é poliamor, né? O que é poliamor, né? Você vai amar muitas pessoas? Você distribui o amor por aí afora? Né? É igual o bolo, né? Um pedaço para cada um. Pedaço para cada um? Agora, doutor João Batista, nós vivemos um momento de relações líquidas, até falamos disso no programa que o senhor teve aqui. Eu lembro. Nós falamos sobre esse amor líquido, uma sociedade em que tudo está solto, ninguém quer ter compromisso com nada e com ninguém. Alguns vão dizer, é melhor a vida assim. Outros vão dizer, a gente sofre mais assim. É melhor uma vida de mais compromisso. Do ponto de vista da psicanálise, como é que o senhor vê nessa questão do amor, esta situação de um amor mais livre, sem compromisso, sem obrigações? Agora, do outro lado, um relacionamento de obrigações, de compromisso, de solidariedade, de presença, de pertença, diferente. Fábio, imagina assim, há espaço para todas as manifestações, ok? Há espaço para todo mundo. Mas as relações menos profundas, geralmente elas não trazem muito crescimento nem realização. Elas estão na ordem do prazer, sabe? Tá mais essas na ordem, relações mais soltas. Elas estão mais na ordem do prazer. Na ordem de ter prazer. E quando estiver bom para você e para mim, tá bom. Se não está bom para um, afasta e pronto, né? Mas uma relação, o que é uma relação, um relacionamento amoroso que traz realização, que traz sentimento de felicidade, que traz sentimento de que você alcançou seus objetivos da relação? Aí sim, eu acho que ainda prevalece o compromisso de construir a relação. Um bom relacionamento é baseado em respeito, em admiração, em generosidade, em ternura, em alegria de estar junto, o bom humor. Em lutas também, desculpa, né? Mas em lutas também. Exato, porque a relação, quando ela é construída, ela é um desafio, ela não é uma dádiva. Não é dádiva, amor não é dádiva, amor é conquista, amor é compromisso, amor é entrega, amor é parceria. Então, esses valores não vão acabar nunca, eu acho, sabe, Fábio? De que o namoro deve levar a essa ideia de um relacionamento a longo prazo seja realizador na vida das pessoas. Até porque nós apostamos a vida nisso. Apostamos a vida nisso. O que é mais divino em nós, senão a capacidade e o dom de amar e ser amado? Né? Com certeza. Agora são 8 horas e 23 minutos, 8h23. Vamos trazer uma participação aqui. Vamos lá ouvir o ouvinte aí que está ligado com a gente, vai participar conosco. Bom dia. Bom dia, João Batista. Bom dia, Fábio. É o Jorge. João Batista e Fábio, não é para vocês rirem não, viu? João Batista tem que definir isso aí claramente, porque eu não estou fugindo do processo de hoje, não. Mas, João Batista, que nome se dá para a pessoa que compra uma boneca inflável e com ela, como se diz, né, se relaciona? Qual amor? É amor? É vício? É doença? Você já viu falar dessas pessoas, né? Claro, a sociedade já viu falar que o homem vai lá, compra uma boneca e ali é o amor dele para sempre, não corre atrás de ninguém nem nada. Um abraço, bom dia. Muito obrigado, viu, Jorge? O Jorge trouxe algo diferente, né? Ainda mais diferente do que aquilo que o senhor já trouxe. Que é se relacionar com um ser inanimado. Sim. Uma boneca, por exemplo. Sim. Veja bem, Jorge, primeiro que o Jorge sempre sutil e sempre inteligente, né, Jorge? Veja bem, Jorge, esse fenômeno aí, ele está muito forte em outros países, né? Da Ásia, a gente vê muito esse processo aí mesmo. Os japoneses, né, tem muito isso, né? E eles fabricam as bonecas, né? De forma que a pessoa tenha relação, ela casa com a boneca, digamos assim, né? Ô Jorge, é claro que existe aí um problema de várias ordens, seja ele social, seja ele antropológico, mas sobretudo psicológico, né? Porque você relacionar com uma coisa inerte, com um objeto passivo, né? Deve ser muito, muito seguro para a pessoa, né? É muito seguro para ela, né? A boneca não reclama, a boneca não briga, a boneca não exige, a boneca não demanda, né?
Existem bonecas que falam com a pessoa, viu, Jorge? Tem bonecas, tem espécie de robôs, né? Que fala com a pessoa, né? Então esse tipo de coisa está cada vez mais sofisticado no mundo, esse tipo de relação com robôs, né? Com robô, ou com boneca ou com robôs. Mas é claro que isso denuncia para nós, Jorge, uma pobreza emocional enorme, né? Uma enorme pobreza emocional. Mostra muito a incapacidade de criar laços afetivos com o semelhante, com outras pessoas, né? Mostra uma falência da capacidade da pessoa de criar vínculos, né? De criar vínculos verdadeiros, vínculos afetivos verdadeiros, que possa trazer crescimento e realização na vida daquela pessoa. É sobretudo um empobrecimento, né? É como se a pessoa estivesse confessando a sua incapacidade, né? A sua limitação afetiva, né? Emocional e relacional, né? É de uma pobreza enorme, né? É uma pobreza enorme, né? É como se estivesse fazendo uma relação com uma projeção, né? Uma espécie de projeção na boneca, né? Aquilo que deveria ser uma relação com outro ser humano. Agora são 8 horas e 26 minutos, 8h26. Doutor João Batista, o que explica o fato de muitas pessoas hoje não enxergar o casamento como um objetivo na vida? Veja bem, o casamento, ele não é universal mesmo, não. Não é não. Não é mesmo, não. Muitas pessoas não querem casamento, não querem compromissos definitivos. Quem é muito adepto de uma deriva maior do próprio desejo, Fábio, é muito difícil para a pessoa casar. Pessoas muito narcisistas, não gostam de casamento, não gostam de filhos. Pessoas narcisistas não têm filhos. Então, tem pessoas que preferem mesmo uma vida de deriva, né? Por vários objetos. Tipo Casa Nova, né? Tipo Casa Nova, né? Então essas pessoas, o estilo de vida dela, a sexualidade dela é voltada para a deriva e não para o compromisso. O casamento não é mesmo uma referência para todo mundo mesmo, não. Aliás, o casamento, tem muita gente que acha que casamento é a morte do desejo. Não, se eu casar, vai ser a morte do desejo. Mas veja bem, nós falamos aqui outro dia, né? Amores platônicos, esse voltado para o prazer, é muito platônico. Porque em Platão, o amor não pode ter compromisso. O amor não pode ter compromisso. Porque se tiver compromisso, não é mais Platão, né? Se ele é uma busca de realização, que é uma busca de aprofundamento e realização amorosa, aí já estamos no outro campo. Aí estamos no Spinoza, já estamos cá na modernidade. Porque não é universal. O casal mesmo é um pouco contra a natureza humana, sabe, Fábio? Acasalar, viver só de dois, casalzinho, é meio que contra a natureza humana. Por isso que a monogamia e o casamento são compromissos. Ora, precisa de padre, precisa de juramento, precisa de documento do cartório, precisa de contrato, né? Porque o casamento em si mesmo, ele não é da nossa natureza. A nossa natureza é mais de grupo, de bando, né? De grupo, né? Então, quem é casalzinho é passarinho. Passarinho que é casalzinho. O ser humano não. O ser humano, a nossa origem é de bando. Nós éramos bandos. Nós não fomos sempre casalzinho. Então, o casamento, ele tem esse paradoxo, sabe? É muito bom para algumas coisas e não é para outras. Agora, como eu falei agorinha, no tempo da poligamia, que era aberto para todo mundo, os homens levavam prejuízo, tá bom? Levavam prejuízo. Por quê? Porque poucos homens transmitiam seus genes. Tinha muito mais a chamada poliginia, que é um homem com muitas mulheres, e homens que não tinham nenhuma mulher. Então não transmitiam seus genes. E isso empobrecia a carga genética humana. A monogamia teve um papel muito importante nesse sentido, porque muito mais homens, a parte masculina, passou a transmitir seus genes. Porque o casamento é o quê? É um fechamento da relação, é um compromisso. Isso quer dizer que meus filhos, os filhos da minha esposa serão meus filhos, né? A garantia de que serão meus filhos, eles herdarão o meu patrimônio e assim por diante. Agora,
Exigir que o casamento entre na agenda emocional e existencial de todo mundo é exagero. Muita gente isso não entra na agenda emocional nem existencial delas. Casar, quer dizer, né? 8 horas e 30 minutos, 8h30. Você está ouvindo o programa Fala São João. Sempre aqui para você economizar. Tão perto que dá pra ver. É só chegar e aproveitar. Variedades de ofertas, todo mineiro vai curtir. O menor preço da cidade. Bahamas é logo aqui, é logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahamas, chega mais e vem curtir. É logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahamas, chega mais, é logo aqui. Você sabia que a drogaria SMD tem uma nova unidade no bairro Matozinhos? É isso mesmo, na Avenida Josué de Queiroz 126. Uma loja ampla e com muitas novidades, além de medicamentos e fraldas geriátricas de graça pelo programa Farmácia Popular do Brasil. Conheça a drogaria SMD Matozinhos na Josué de Queiroz ou chame no WhatsApp 984 17 37 67. Valorizar o comércio local não sai de moda. Você sabia que quando compra nas lojas da cidade, você ajuda toda a região? Além disso, melhora a economia, garante a geração de empregos, gera mais renda para a população e as lojas contribuem com a arrecadação do município. Viu só? Comprar aqui na cidade é melhor do que você imagina. E tem mais. Além de valorizar o comércio local, você sabe que pode contar com empresas de sua confiança. Amigo da cidade, compra aqui. É bom para você, melhor ainda para a cidade. Uma campanha da Associação Comercial e CDL. Sorrir é muito mais do que estética. Uma boca saudável traz confiança, melhora a mastigação, a fala e a qualidade de vida. E quando os dentes são perdidos, não significa o fim do seu sorriso. Na Clínica Odontológica Santos Cruz, trabalhamos com próteses totais, facetas, implantes e tratamento de canal, devolvendo conforto, funcionalidade e autoestima para nossos pacientes. Clínica Odontológica Santos Cruz, Praça Duque de Caxias 169, Sala 3, Centro de São João del Rei. Governar é cuidar do que é essencial, é transformar compromisso em benefício real. A Prefeitura de São João del Rei entrega para a população o mercado do Banco de Alimentos. Através do programa, a alimentação chega à mesa de quem mais precisa. São 20 toneladas de alimentos que chegam para cerca de 300 famílias cadastradas no programa Criança Feliz, garantindo alimentação para mais de 1.000 pessoas, com saúde no prato e alívio no bolso. É a Prefeitura de São João del Rei mudando a realidade da nossa gente. Prefeitura de São João del Rei. Fé e trabalho. Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta ouvir a história da Duda, de 18 anos, moradora de Belo Horizonte. Eu fiz hemodiálise durante 11 meses. Eu estava com apenas um rim com funcionamento de 14%. O medo tomava conta, ainda mais que foi na época da pandemia. Era a esperança que a gente tinha do transplante chegar e salvar a minha vida, assim, por completo. Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para as pessoas como a Duda. Assim, Minas realizou mais de 1 milhão de cirurgias eletivas em apenas um ano. Tava ali próximo do Natal, né? Sim, entra minha mãe, todos os meses chorando lá dentro da sala. É meu transplante. Aí eu já comecei a chorar, minha mãe já me dando a notícia. Poder nadar novamente. Me tornei vice-campeã mundial e campeã brasileira. Minas é pra frente. Governo de Minas. Você é magro e quer ganhar peso? Você está precisando de Sanforte. Sanforte aumenta seu peso e sua autoestima. Sanforte é um poderoso complexo de vitaminas e sais minerais. Para esportistas, Sanforte aliada a uma alimentação balanceada aumenta a massa muscular. Sanforte previne o estresse e o cansaço físico. Sanforte reativa sua memória, melhora sua pele e seus cabelos. Com Sanforte, você terá mais disposição e energia no seu dia a dia. Sanforte! À venda na Farmativa, Ultra Popular e Drogaria do Povo. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são 8 horas e 35 minutos, 8h35, tem participação conosco. Vamos aí acompanhar. Eu queria fazer o seguinte comentário. A gente vê um ditado que fala assim: você tem
sorte no jogo e azar no amor. Existe uma passagem bíblica, que eu não sei qual exatamente o ponto dela, que um dos discípulos pergunta a Jesus assim, aquela pessoa vive assim, vive assado daquele jeito. Aí Jesus responde assim, tem pessoas que não nasceram para união, não nasceram para essa situação de uma forma ou de outra e vivem só. Então, de fato, existe essa passagem bíblica. Agora, a minha pergunta que eu queria fazer ao Dr. João é o seguinte, com o advento, com a chegada da internet, as redes sociais em especial, o WhatsApp e demais situações aí, o que mudou nas relações hoje? Pelo passado recente que não se tinha isso, ela ficou de que forma? Eu queria saber do senhor, pelo conhecimento que o senhor tem, a nível de consultório e tudo, evidentemente, os conhecimentos fortes que o senhor tem e tudo. Eu queria saber desse detalhe, dessa resposta para isso aí, se é possível. Agradeço ao senhor, agradeço ao Fábio. Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história, 88.3, Beto Nélio. Muito obrigado, viu, Beto, pela participação e uma contribuição, uma pergunta interessante, né, a influência das redes sociais nas relações, no amor. Ô Beto, veja bem, quando a gente estuda, a gente citou muito aqui o Zygmunt Bauman, né? Mas quando a gente vai estudar a obra do Zygmunt Bauman, que é um grande sociólogo, nós perdemos ele há pouco tempo, é um grande pensador mesmo, e ele compreendeu essa influência das redes sociais nas relações humanas de modo geral, seja no trabalho, seja na sociedade, nas instituições, nas empresas e também no campo do amor. Ele chamou de amor líquido. Líquido, mas nesse sentido, de que nada é para sempre, nada é para construir. Então, aparentemente, é que nós vivemos num mundo estratificado, então não é universal, tá bom? Não é universal, porque muda lá na Europa, muda nos Estados Unidos, vai mudar automaticamente aqui rapidamente. Não é bem assim, é uma estratificada a sociedade. Mas, claro que as redes sociais, que eu chamaria talvez até de redes antissociais, sabe? Porque de tanta ofensa, tanta agressividade que tem nas redes sociais, né? Que tanta lacração, né? Com tanta desautorização, né? Com tanto cancelamento, né? Que tem nas redes sociais, né? Muito ressentimento, muita mágoa, muita dor, né? Pelas redes sociais, mas foi através das redes sociais, através das redes de relacionamentos, que se percebeu essa mudança, sabe, Beto? Em que os namoros ficam mais líquidos mesmo, menos compromisso, mais nessa linha que nós falamos agora, da agamia, sabe? Estar junto, enquanto tiver prazer estar junto. Não pressupõe planejamento a longo prazo, nem inclusão na vida um do outro de forma definitiva, muito menos a ideia de casamento. Então as relações ficaram mais líquidas, mais soltas, mais vulneráveis, superficiais. E isso a gente vê o aparecimento disso nos consultórios, porque os jovens estão se guiando muito por essa linha, sabe? Assim, na minha experiência pessoal no consultório, Beto, eu acho, inclusive, que os jovens estão assustadíssimos, estão com muito medo de amar, sabe? Muito medo do amor, muito medo de apaixonar, muito medo de ter compromisso. É muito mais medo do que tudo. É muito mais inexperiência e acaba que no final você produz uma geração de muita insegurança emocional, de muita imaturidade emocional. Essa que é a verdade. Então, por isso que eu falo no consultório. Às vezes eu falo para os pais. As meninas as meninas estão com 15 anos, João. Deixa as meninas namorar. Deixa as meninas namorar. Por quê? Porque se não namorar é pior. É pior. Porque vai ficar imatura. Vai ficar sem compreender o jogo do amor, sem amadurecer. Então, eu acho que nós deveríamos pensar assim, que os pais têm mais responsabilidade agora de ouvir mesmo os filhos, os jovens, mas conversar sobre a questão dos valores, falar mais sobre valores, sabe? Nós sabemos que um relacionamento duradouro, a longo prazo, ele é fruto de escolhas, claro, mas ele é sustentado por uma afetividade positiva. Ora, a partir dos valores da comunidade, os valores sociais, os valores da família, né? Os valores da família,
Não adianta você chocar isso, porque não funciona. Não funciona. Não adianta você que é cristão não querer namorar um muçulmano, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, a congruência de valores, a congruência de visão de mundo, ela facilita a construção de relações duradouras e realizadoras. Essa que a gente ama, realiza a vida, cria família, se for o caso, né? Casamento e tudo. Esse sentimento de felicidade, tudo isso é fruto de escolhas, compromisso e desafio, entrega e tarefa. Você tem que investir na relação. O amor se aprimora. O amor a gente aprimora a capacidade de amar. A gente sofistica a capacidade de amar. E de ser amado também. 8 Um horas abraço, Beto. 8 horas e 41 minutos, 8h41. Doutor João Batista, falando de um tempo mais longo na vida, um amor de mais comprometimento pode, lá na frente, fazer com que a pessoa tenha percepção de que a vida dela valeu a pena, ou que ela está mais feliz, apesar de todos os pesares que existem no relacionamento, do que um relacionamento sem comprometimento, porque eu posso hoje me relacionar com uma pessoa, com outra pessoa, achar que aquilo está ótimo, mas chegar lá na frente, sentir que a vida está vazia. Como é que o senhor vê, do ponto de vista da psicanálise, essas condições? As duas trajetórias, você vai sempre correr muitos perigos. Nas duas trajetórias, sabe? Não há campo da existência humana em que nós estamos mais frágeis do que no campo do amor. Estamos à mercê do outro para ser feliz, à mercê do outro para segurança emocional e assim por diante. Então, assim, o drama dos dois caminhos é que o caminho da deriva, o caminho dos amores mais líquidos, ele pode jogar você depois num grande vazio existencial. Ele pode te jogar num grande vazio existencial, num grande sentimento de solidão, de que você não criou vínculos duradouros, você não criou vínculos definitivos. Por outro lado, Fábio, é muito comum as pessoas no consultório, depois de 30 anos casado, lamentar o destino que viveu e achar que se tivesse escolhido outro caminho, teria sido mais feliz. É muito comum esse tipo de percepção. Se eu tivesse escolhido tal caminho, casado com tal pessoa, e não com quem eu casei, eu estaria mais feliz, estaria mais realizado. Gente, isso aí é pura idealização. É pura idealização, sabe? O que você não viveu é sempre idealizado, é perfeito mesmo. Você não viveu. O marido perfeito, a esposa perfeita do outro. Né? Enfim, exatamente. Né? Com quem você viveu, você teve que negociar todos os dias, tolerar as diferenças. Dormir e acordar todo dia. Acordar com a cara amassada todo dia. Então, é claro que você não pode comparar uma coisa com a outra. De modo geral, eu penso assim, quem tem esse compromisso com o crescimento emocional, espiritual, juntos, né? A dois, né? Essas pessoas... Primeiro que o casamento protege as pessoas, tá, gente? Os casados vivem mais felizes e mais saudáveis do que os solitários. Então, a gente não deve nunca desistir do amor. A gente deve sempre apostar no amor. Ou seja, apostar na capacidade nossa de construir relações duradouras, de relações... porque eu vejo bem, por exemplo, o Amor Letícia, né? Amores Letícia, até uma encíclica, inclusive, né? Amores Letícia você apostar na alegria de estar junto, da alegria de estar junto. O casamento que tem muito companheirismo, muita cumplicidade, muita alegria, né? Nem sempre é o sexual, né? Agora, hoje os casamentos têm vivido problemas difíceis, porque eu trabalho muito com casais, e eu gosto muito de entender os casais, e os casais têm trazido as chamadas queixas, as principais queixas dos casais hoje. Em primeiro lugar, a falta de diálogo, a falta de escuta. Eu não me sinto compreendido pelo meu marido, João. Meu marido ele me ouve, mas ele não me escuta, né? Ele ouve com o ouvido da carne, mas não me ouve com o ouvido do espírito. Então, essa é uma queixa muito comum nos casais, dificulta o crescimento do casal. A outra queixa muito comum é a punição pelo silêncio, né? O casal gosta muito de punir o outro por uma greve de palavra, né? Também não falo mais nada, quero ver, né? Eu passo 3, 4 dias sem falar com ela, com ele, né? Então, essa punição
infantil demais, né? Então a outra queixa muito comum é o excesso de conexão com as tecnologias e menos com a pessoa, né? Então, o principal que eu percebo no consultório é assim, dos casais, é assim, o tempo e a energia que se gasta na gestão da vida, na gestão dos negócios, das empresas, do que faz, do projeto de vida, acaba tirando a conexão amorosa, tirando a conexão do namoro. Por isso que namorar do casal, depois que casa, é mais difícil, porque é tanta obrigação, é tanta coisa para fazer, que o tempo e a energia diminui, e isso, às vezes, num casal acaba havendo deslocamento, né? A desconexão afetiva e erótica, né? Do casal. Então o casal chega no consultório e fala: João, como é que pode? Eu sou feliz no casamento, meu casamento muito realizado, deu tudo certo, mas há uma desconexão erótica. Nós somos afastados do outro. Convivem o tempo todo, às vezes até trabalham junto, né? Esse excesso de presença, esse excesso de convivência, às vezes leva um afastamento do erótico, né? Agora são exatamente 8 horas 46 minutos, 8h46. Você está ouvindo o programa Fala São João. Sempre aqui para você economizar. Tão perto que dá pra ver, é só chegar e aproveitar. Variedade de ofertas, todo mineiro vai curtir. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui, é logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahamas, chega mais e vem curtir. É logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahamas, chega mais, é logo aqui. Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta ouvir como a Hélida está feliz, ex-aluna do programa Trilhas de Futuro. Uma amiga minha, ela me apresentou o Trilhas de Futuro. Então eu me inscrevi e consegui a bolsa de técnica em estética. Aos poucos eu pude entender aquilo que eu queria de verdade. Eu queria cuidar das pessoas. Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para pessoas como a Hélida, em programas como Trilhas de Futuro, onde mais de 100 mil jovens já se formaram em cursos técnicos gratuitos. Através do programa Trilhas de Futuro, eu poderia ter uma oportunidade de me ingressar no mercado de trabalho. E eu acho que todo jovem tem que ter essa oportunidade, porque assim como mudou a minha vida, é possível mudar a vida de muitas jovens. Minas é pra frente. Governo de Minas. Zico, esse sorriso aí, é jogada ensaiada ou talento? Talento nada, é escolha certa. Quando a gente se cuida, o resultado aparece. E em junho, a Oral Unique está com um plantão de implantes. São implantes dentários e próteses com condições especiais. E para quem tá na dúvida? Dúvida não ganha jogo. Quem quer um sorriso bonito, entre em campo agora. Agende agora a sua consulta gratuita. Oral Unique, o sorriso campeão do Brasil. A evolução do homem, o crescimento espiritual, a caridade e os conceitos da doutrina espírita, presentes em um programa esclarecedor. Em busca da serenidade, todo domingo às 8h30 da manhã, na Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Conheça a dupla Sucesso do Momento, Incendiário e José Fogo. Com sucessos Pega Fogo Meu Café, Eu Faço Fogo Limpar e A Gente Taca Fogo. Não curtiu, né? Nós também não. Afinal, quem causa queimadas acaba se queimando. Por isso, não limpe o terreno com fogo. Faça a tritura da capoeira. E em caso de incêndio, ligue 193. Um oferecimento CEMIG.
Agora, a Clínica Inova Oftalmológica está em novo endereço. Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, médico oftalmologista. Uma clínica de olhos completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos, avaliação e acompanhamento de glaucoma, tratamento das doenças da retina, adaptação de lentes de contato, acompanhamento e tratamento de doenças da córnea, cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32 3323 9425 e WhatsApp 98408 7070. Clínica Inova. Recupere o prazer de enxergar a vida. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são 8 horas e 50 minutos, 8h50. Doutor João Batista, existe uma dificuldade maior em lidar com as frustrações nos relacionamentos amorosos atualmente? Existe. E essas frustrações, às vezes, elas são reversíveis ou são irreversíveis que levam à separação do casal? A maioria dos conflitos não leva à separação de casal. A maioria. Mas é claro que tem situações de limite, né? Em que pode levar ao final da relação. Mas por que as pessoas terminam relacionamentos, né? Quais são as razões pelas quais as pessoas terminam relacionamentos? Eles acabam. Porque tanta relação é frustrada, né? Por quê? Por que será isso? Primeira coisa, gente, é que todo mundo vai para os relacionamentos com muita imaturidade afetiva. Todo mundo... nós falamos amor, né? A relação é amorosa. Mas a relação de amor é uma licença poética, gente. No fundo, você cria vínculos. E vínculos você não cria com um sentimento só. Você cria com uma pletora de sentimentos. Então você leva para o seu relacionamento projeções, desejos, expectativas, traumas infantis, exigências infantis, chantagens infantis. Você leva para a relação as suas limitações, suas dificuldades. Então, as razões pelas quais as pessoas terminam relações geralmente estão ligadas a diferenças muito profundas de personalidade, de temperamento e caráter. Tem diferenças que são inconciliáveis. Simplesmente. O choque de valores é tão grande, as diferenças são tão grandes que elas são inconciliáveis. Então acaba dando muito conflito e às vezes final de relacionamento. Mas o que eu falo muito no consultório com os casais é assim. O que acontece hoje é que essas razões para terminar estão muito banais, como líquidas mesmo, né? Qualquer probleminha pequeno, então vamos terminar. É curioso que a nossa cultura seja assim. Lá fora não é bem assim, não. Você quer ver bem aqui nos Estados Unidos? Um casal em crise nos Estados Unidos, ninguém fala a palavra separação. Ninguém. A palavra separação só é falada depois de todos os recursos esgotados. O que eles falam lá é assim, olha, fulano, nós precisamos procurar ajuda, seja de um terapeuta de casal, seja de um rabino, seja de um padre, seja de um pastor, para compreendermos por que nós não estamos dando conta de levar nosso projeto de casamento a contento. Nós estamos errando, nós estamos... alguma coisa errada. Só depois de buscar ajuda é que, lá na ajuda, se esclarecer que as razões para terminar, para acabar o casamento, são as que prevalecem, são as legítimas e adequadas, é que se pode falar a palavra separação. Nós, na nossa cultura, não. Aqui é uma facilidade danada de falar de separação. Qualquer crise do casamento, já vem a palavra separação. Quando, na verdade, você vai analisar no consultório, aquela razão é uma razão apenas para aumentar o diálogo, para compreender mais um ao outro, para respeitar mais o casamento, para respeitar mais a relação, para lembrar do sagrado da relação. Às vezes são conflitos normais. Não precisa necessariamente levar a final de casamento, não. Doutor João Batista, o que as pessoas buscam atualmente numa relação amorosa? O que elas mais buscam hoje? O que esperamos do amor? O que buscamos no amor? O que nós queremos do amor? O que nós temos como expectativa no amor? Isso mudou muito. E muda de pessoa para pessoa também. De época para época e de pessoa para pessoa. Porque, como nós falamos aqui o programa todo, né? Tem pessoas que querem relações líquidas mesmo, mais derivadas, mais voltadas para o prazer, para a aventura, e não quer compromisso, não quer saber de futuro. Não vão falar de futuro, não vão falar em compromisso, não vão falar em casamento, não vão falar em preparação para nada, apenas isso.
né? E tá aí mesmo. Pode chamar de agamia, pode chamar do que for, mas o fenômeno existe mesmo, né? E tem pessoas que não, que esperam do amor uma preparação para uma vida afetiva realizadora, uma vida afetiva com consequências na vida dela, né? Com realização no sentido assim, de amadurecimento, crescimento pessoal, emocional, espiritual e formação de família. Tem gente que tem uma expectativa assim, que na verdade eu acho que ainda é a maioria das pessoas, sabe? Então, é o que nós esperamos do amor. Depende muito do que você espera. Por exemplo, conversar e perguntar para o outro, né? Porque tem casal que casa e um quer filho, o outro não quer ter filho. Meu Deus do céu. Esperou casar para depois discutir se vai ter filho ou não? Então não pode. Temas como formação de família, a questão de recursos materiais, discutir muito bem essa questão de dinheiro. Nós estamos aprendendo a lidar com essa questão de dinheiro mais cedo, né? Eu estava vendo mais cedo aqui na Folha de São Paulo uma reportagem sobre os contratos de namoro. Está crescendo muito o número de contratos de namoro. Por quê? Porque o contrato de namoro ele protege a pessoa do seu patrimônio ou às vezes o patrimônio dos seus filhos, quando vai para um relacionamento do segundo casamento, por exemplo. Separou, já dividiu o patrimônio, vai namorar de novo. Aí agora não posso mais arriscar, ter que dividir de novo meu patrimônio. Então, os chamados contratos de namoro. Não é só pessoas mais de 50 a mais que estão fazendo isso, não. Tem um pessoal mais jovem que está fazendo contratos de namoro. Para deixar bem claro que não é não tem vínculo com casamento, não é união estável, não é casamento, justamente para não complicar a parte jurídica, né? Para não ter problemas jurídicos. Então, há muitas maneiras de lidar com essa situação, né? Agora são exatamente 8 horas e mais 57 minutos, faltando 3 minutos para as 9 da manhã. Quero agradecer aqui a presença do doutor João Batista, em dia tão especial, né? Dia dos Namorados. Aí o senhor vai dizer assim, né? Especial para alguns, né? O senhor já pensa? Não, eu diria assim, parabéns para quem está namorando, parabéns para quem está apaixonado. Paixão é muito bom, mas só de vez em quando, sabe? Tem que sair da paixão para o amor, né? Mas, enfim, eu queria desejar um feliz Dia dos Namorados para todo mundo que está namorando e bom trabalho para vocês aqui na rádio. Muito obrigado também aqui aos colegas de trabalho, Amado Rodrigues, a Daiane Dias e também ao César Palumbo. E também obrigado a você que esteve aí ligado e acompanhando a nossa programação. Continue sintonizado na Rádio São João del Rei FM 88.3. Daqui a pouco está chegando aí o programa Cidade em Foco. Um abraço a todos, feliz Dia dos Namorados, fiquem com Deus. Eu vou na companhia de Deus e até lá. A Rádio São João del Rei apresentou Fala São João. Oferecimento Clínica Inova Oftalmológica. Precisa operar de catarata?